Oi, voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Ai, valeu, obrigada. Então, vamos dar continuidade, tá bom? Vou colocar aqui o material. Eu olhei, eu recebi, viu? Atividade de vocês. Até dei uma olhada lá nas respostas, não, tudo bem coerente, né? Então, tá bom. Depois eu vou ver com calma direitinho, mas eu já dei uma olhada ali. E a maioria de vocês, né? E quem não fez, depois se quiser fazer só para, né? Não precisa, só para ver em termos de fixação, tá? É uma boa. Então vamos dar, deixa eu ver se aqui apareceu. Ok, esse é o slide, né? Onde nós finalizamos. Estava chamando a atenção de vocês. Nós estávamos, se vocês observarem, essa parte da nossa matéria, ela fala muito justamente no como os cuidados que a gente deve ter quando a gente observa um ambiente com esse foco na vegetação, né? O que eu devo olhar? O que deve me fazer chamar atenção? Se existe diversidade de espécies, dentro, né, aquela mesma espécie, em qual grau de desenvolvimento eu consigo observar, né, indivíduos ali. Então, são aspectos que são importantes, que inclusive incide, né, sobre o que vocês vão fazer na atividade proposta, que eu já mostrei para vocês, já encaminhei, tá? Aqui, inclusive, dando a vocês, né, uma noção do que é necessário, por exemplo, no caso, né, como a gente vai em situações básicas, locais onde vocês já conhecem, locais onde está próximo a vocês, não é o caso, por exemplo, de usar a bússola, né, mas se nós tivéssemos que entrar numa mata, um local onde a gente não conhece, obviamente, é uma situação que não é só desejada como necessária, né? Então, isso, mas fica aqui em termos de registro de uma eventual necessidade quando se for para um local onde não se conhece, né? E mais fechado, enfim. Bem, associado a isso também é interessante quando a gente vai observar esse aspecto vegetacional, alguma estrutura que nós possamos, né, utilizar para medir. Por exemplo, quando eu quero falar sobre diâmetro de uma determinada árvore, né? Então a gente pode ter ali, utilizar paquímetro, régua, trena, algo que venha colaborar, facilitar para a gente em termos de observação. Né? Então, isso é interessante. Própria fita métrica também, que a gente pode utilizar, né? Que facilita ali para a gente em termos de uma observação, que são aspectos que são interessantes para a gente levar na hora que a gente for analisar, né, do contexto de vegetação. Sempre, lógico, podendo registrar ao máximo, né? Tirar foto, isso ajuda muito depois, inclusive, em termos de análise. Eu estou falando aqui não só imaginando a atividade que vocês vão fazer, que a gente propôs semana passada, né? Mas também de uma maneira geral. Se você, né, de repente participa aí de uma equipe, vai trabalhar como estagiário, tá? De um determinado local. Então, eu acho que isso é interessante, né? Inclusive, chama a atenção de vocês, eu tenho recebido por WhatsApp, vira e mexe e me fala se eu tô sabendo nesse momento, né? Tô falando, fazendo uma adenda aqui, porque isso tem acontecido com frequência. Ah, se eu estou sabendo se alguém está precisando de estagiário, em qualquer que seja, né? Às vezes a área, tranquilizar você. Se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu falo, tá? Nesse momento de pandemia, as coisas estão meio quietas, mas é aquilo que eu falei para vários de vocês, eu acho que existe uma demanda aí represada, né? Então, calma, fiquem tranquilos, que de repente, né, a situação há de melhorar para a gente.
a vida voltar à sua normalidade, que aí as coisas começam a fluir mais, a pipocar oportunidades, tá bom? Então, pode, só para dar essa calma no coração de vocês, de qualquer forma, se eu souber de algum local que seja recrutando, eu comento com vocês, tá bom? Bem, é porque falei disso e me fez recordar, né? É algo que eu tenho recebido com frequência, tá bom? Então, aquietem aí o coração de vocês, que isso é normal, né? Para esse momento que a gente está passando. Mas que já já, se Deus quiser, as coisas vão melhorar e aí não vão faltar oportunidades para todo mundo, tá certo? Uma coisa muito importante de se falar é sobre a sucessão ecológica, né? O que é sucessão? Eu vou aqui explicar a vocês, eu encontrei um videozinho interessante, que ele vem ilustrando bem. O próprio nome, espera, de repente aqui parou, deixa eu ver. Deu, não deu? Tanto é que apareceu para minha tela, mas vocês continuam a ver o meu material, não continuam? Sim, sim. Então tá. Sim. Então tá. Eu também, eu vi aqui. É como se tivesse dado um clique e apareceu até a tela com o nome de vocês aqui na minha frente. Então, o que é essa sucessão, né? Nós temos ali, no ambiente, no ecossistema, várias alterações, né? E essas alterações, elas podem ocorrer ao longo de dezenas, centenas de anos, ou ela pode ocorrer, às vezes, de uma maneira imediata, né? Como assim? Olhem só, nós vamos ver que nós temos dois tipos de sucessão, tá? Sucessão primária e uma sucessão secundária. O que é a primária? É justamente essa mais longínqua, aquela que demora mais, né? Porque ela seria desde a formação de um solo até a primeira ali, a primeira vegetação e o desenvolvimento dessa vegetação até nós chegarmos a plantas de grande porte. Então, até pegando aqui o desenho, né? Seria justamente isso daqui que nós estamos observando. Isso corresponde a uma sucessão, que é uma alteração ao longo do tempo. E nesse caso aqui específico, entre, né, essa formação inicial do solo até a plantas de grande porte, nós temos ali ó, centenas de anos se sucedendo, né? Então, isso é uma situação. Isso ocorre, então, com o passar de muito tempo, né? Agora, quando é que, de repente, eu possa ter uma sucessão de uma maneira mais rápida? Quando, de repente, né? Isso depois eu vou mostrar separado para vocês. Mas quando, de repente, existem alterações no ambiente, uma seca muito intensa, um desmatamento, a queimada, né? Que são coisas que não estavam na programação, são situações que intervêm sobre aquele ecossistema e que vai interferir, né? Vocês imaginam aquilo que a gente vivenciou tanto ano passado ali na floresta amazônica, né? Com aquele sofrimento ali dos animais, com aquela perda de vegetação. Bem, isso vai promover uma sucessão, mas o que a gente denomina de uma sucessão secundária. Por quê? Porque o solo já estava formado. Ali já havia, né, uma vegetação desenvolvida, que diante de um fator que interferiu naquela situação, agora, com o passar do tempo, teremos a oportunidade, né, de germinação e de reconstrução. Haverá uma sucessão de desenvolvimento ali, mas que ela tende a ser mais rápida. Por que mais rápida? Porque agora o solo já está pronto. Já tínhamos ali, inclusive, existem algumas áreas que já até é esperado, né, que as sementes germinem após queimadas, né? Então,
só para vocês terem uma ideia, na hora que a gente fala desse assunto, e na hora que vocês, porventura, pegarem um artigo, uma leitura, né, que fale sobre esse contexto e sinalize sucessão primária e secundária. Se a gente observar, é interessante e é fácil da gente entender, né? E que a gente está aí muito continuamente com áreas tendo a necessidade, né, de se submeter, né, a contínuos processos de sucessão, principalmente dessa secundária, né, que ela é muito característica ali por uma ação humana, tá bom? Então é isso que eu comento aqui com vocês, olhem, perturbações vão causar algum distúrbio no ambiente, né? Intervindo naquele ecossistema, intervindo na população ali que estava, logicamente, com o enfoque aqui na nossa matéria, nas populações vegetais, né? E, consequentemente, isso vai exigir de que naquela vegetação possa haver algum processo, né? De restauro, né? De renovação. Então, isso que é muito importante, tá? Chama atenção que, às vezes, na hora que a gente fala dessas situações, essas perturbações, elas tanto possam ocorrer por uma maneira provocada, né? Uma queimada provocada, uma queimada, como é que fugiu agora? Enfim, realmente provocada pela ação humana, ou possa ocorrer de uma maneira natural, né? A gente sabe que também existem queimadas naturais, raio que incide sobre uma mata, por exemplo, a situação da seca, né? Então, são situações que independem, quer seja pela ação humana ou quer seja de uma maneira natural, mas que intervém nesse ecossistema, interferindo consequentemente nas populações vegetais que estiverem ali, né, sob essa ação, tá bom? Né, eu venho colocando para vocês o conceito bonitinho daquilo que eu falei anteriormente, de sucessão primária e secundária, tá? É importante isso para gente, que vocês vão ver, existem alguns exercícios aí sobre, em relação à nossa disciplina, que trabalham muito com sucessão. Então, acho que é um item interessante de chamar a atenção de vocês, né? Que é aquele processo, no caso, na sucessão primária, é um processo de colonização por plantas de áreas consideradas estéreis. Lembra que eu falei com vocês que inicialmente, na sucessão primária, eu tenho a necessidade de formação do solo, né? Então, o que que eu tenho? Uma área que inicialmente nós não tínhamos ali uma construção, não tínhamos uma vegetação inicial, né? E que aí, até aqui a gente dá o exemplo, né, de rochas que elas são colonizadas pelos líquens. Esses líquens acabam interferindo ali sobre a rocha, né? E faz com que aquele ambiente possa ter agora instalação de musgos, que depois possam vir a ter a sucessão por plantas herbáceas, e assim vai, né? Até que eu tenha, com o passar do tempo, uma disseminação maior de plantas mais robustas, tá? Então, isso daqui para a gente é importante, ó. Houve a construção desde o início. E, obviamente, isso daqui demanda muito mais tempo, né? Isso não se faz de uma hora para outra, de um dia para o outro. E é realmente com o passar do tempo que nós temos essa sucessão. Na secundária, como eu já falei anteriormente, é bem mais rápida. Porque eu já tinha a presença de um solo, e muitas das vezes esse mesmo solo já tinha até a presença de sementes ali, né? Dormentes que estavam ali aguardando o momento de germinação, tá? Então, uma área que foi desmatada, igual nós, infelizmente, a gente tem muito aqui no nosso país, né? Áreas que são desmatadas e que de repente podem ter o seu reparo. Eu não sei se vocês conhecem ou se vocês se lembram. Foi ano passado, mais no final do ano, aqui na mata do Castelo, do bairro Castelo, houve ali uma queimada, né? Na mata, enfim, houve um incêndio que devastou grande parte da mata, né? Um dia desse eles estavam fazendo uma reportagem justamente mostrando uma vista
aérea, né, daquela região, da reconstrução, né, da vegetação naquela área. É lógico que a gente não tem ainda o que nós tínhamos de quando ocorreu o incêndio, né? Aquela hora eu estava pensando em incêndio criminoso, né? Tem muitas vezes que existem incêndios que são criminosos, que as pessoas colocam até por maldade, querendo realmente, né? Que aquilo aconteça. Enfim, mas pegando para vocês um exemplo, né? Aqui em BH, ano passado, nessa mata do Castelo, né? Em que aí eu não sei qual se esclareceram ou não o motivo, o fato é que teve um incêndio ali e hoje já está havendo justamente essa sucessão, que é considerada uma sucessão secundária. Numa fração de tempo relativamente pequena, a gente consegue, numa tomada aérea, já conseguir, né, a perceber um contorno verde num local onde inicialmente só tinham cinzas e observação, né, de área queimada, né? Então, isso para gente identificar. Então, isso é importante. Lógico que para chegar a uma mata fechada, árvores, né, de grande porte, isso demanda décadas. Mas, só para a gente entender e perceber, né, essa distinção entre primária e secundária. Aqui, isso é importante, né? Que há algumas situações em que de repente a gente pode ter a instalação de novas plantas, uma sucessão maior, né? Mais rápida, ou seja, uma maior presença de uma vegetação diferenciada numa determinada região, até mesmo em situações que podem mudar, né? Não só necessariamente porque teve uma intervenção humana negativa, mas por algum motivo houve uma clareira maior naquela mata, né? Então, aquelas espécies que antes eram limitadas, às vezes até por morte natural de uma árvore, né? Uma queda, imagine, uma chuva forte com raios, né? Incidindo, enfim, possa ter quebra de árvores robustas e a partir dali, naquele entorno, estabelecer, por exemplo, um clarão, né? Que a incidência, e isso que eu quis colocar aqui nessa imagem para vocês, a incidência luminosa que possa, de repente, se tornar mais frequente, colaborando para que espécies que antes estavam ali num desenvolvimento, né, bem mais restrito, agora eles possam tomar corpo, né? E aí se desenvolver mais. Então, isso são situações que possam ser observadas nesse processo de sucessão e situações de oportunidades que possam surgir para espécies, né, que de repente estavam, às vezes, limitados o seu desenvolvimento, tá bom? Aqui, colocando para vocês, até que a gente denomina dentro dessa sucessão ecológica terminologias, né? Olhem só, existem aquelas plantas, aquela vegetação mais rasteira, que nós denominamos, são espécies pioneiras, né? Que são aquelas iniciais, principalmente quando a gente imagina, né? O início do processo de sucessão. Posteriormente, nós temos uma fase intermediária, onde nós temos uma vegetação de porte, né? Maior, mas ao mesmo... É vontade de tossir. Perdão, gente. Mas ao mesmo tempo com um porte, né? Maior, mais desenvolvido, tá? E quando eu tenho uma mata mais fechada, com situações mais arbustivas, com troncos, né, realmente mais robustos, aí eu tenho dentro dessa escala de sucessão, porque a gente denomina de clímax, né, onde a gente observa naquela vista, aquela tomada aérea, a gente observa a copa das árvores, né, ou seja, um ambiente fechado. Daqui, logicamente, um desenho, mas dá para vocês terem uma noção, uma dimensão disso, né? Então, quando a gente observa naquela tomada aérea, eu não consigo ver, né, necessariamente ali o substrato,
Você observa a copa das árvores, tudo bem tomado, quer dizer que está no clímax, está no auge desse processo de sucessão, né? Onde eu observo já uma mata fechada, tá bom? Isso é interessante. Não significa, obviamente, que só existem aquelas plantas. Existem toda uma diversidade posterior a ela. Entretanto, não é possível de observação nessa tomada aérea. Aqui é o videozinho que eu falei com vocês, que eu vou passar, eles têm 2, 3 minutos só, mas ele é um desenhozinho, é uma animação que eu acho interessante, que vale aí, ajuda na fixação, tá? Olhem só, eu tenho, que aqui ele não vai estar passando, não, mas eu já deixei ele aqui no jeito, só um minutinho, tá? Justamente pra gente também não. Esperem só. Tem que compartilhar aqui. Incluir o som. Observem que é interessante. Acaba tendo uma animação pra gente nesse sentido. Acho que vocês. Isso. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Acho que meu som aqui estava baixinho. Não, tá bom. Vou fazer com o somzinho um pouquinho assim. Tá bom. É curtinho, tá? Presta atenção que é interessante isso para vocês fixarem. Sucessão. Uma floresta madura apresenta uma grande variedade de seres vivos. Às vezes, uma floresta inteira pode ser destruída por catástrofes naturais, como o incêndio. O dia após o incêndio, a floresta aparecerá abandonada. Contudo, com o tempo, a floresta crescerá de novo. Primeiro, surgem as ervas, depois arbustos, seguidos por árvores. As alterações que ocorrem numa comunidade são chamadas de sucessão. Existem 2 tipos de sucessão. Sucessão primária são as alterações que ocorrem numa área virgem. Ao longo do tempo, espécies pioneiras vão colonizar o terreno. Organismos como os líquens fraturarão a rocha e ajudarão a criar solo. Depois, a dispersão de sementes permitirá que as plantas comecem a crescer. Ao longo do tempo, o que antes era rocha nua dará origem a uma floresta madura e equilibrada. A sucessão secundária ocorre quando um ecossistema desenvolvido é destruído por catástrofes naturais, como incêndios, tornados e até mesmo a atividade humana, como a agricultura e outras. Primeiro, ervas colonizarão o terreno. Depois, árvores surgirão. A sucessão secundária desenvolve-se mais rapidamente do que a primária, uma vez que o solo já havia sido formado. Na sucessão primária, a comunidade surge pela primeira vez. A sucessão secundária ocorre onde o solo e uma comunidade já existiam. As 2 sucessões são sequências de acontecimentos que conduzem ao desenvolvimento de um ecossistema equilibrado. Ok? Ele é simples, mas eu acho que vale muito para a gente guardar, né? Fixar isso. Deixa eu pegar aqui meu material. Só um minutinho. Aqui. Deixa eu ver.
Passado. Agora, não custou. Muito bem, tá? Bem. E aqui a gente explora, até tinha citado para vocês antes, né? Que a gente até comentei sobre biogeografia, que é a característica dos biomas, né? O que vem a ser biomas? Biomas são regiões, né? Em que nós observamos, primeiro, vou dar um exemplo claro aqui. No Brasil, né? Nós temos as nossas regiões geográficas e nós conseguimos identificar diferentes áreas, né? Dentro dessa dispersão, essa dispersão territorial brasileira, nós conseguimos verificar que existem áreas com características específicas. E que aí, dentre essas características específicas, nós temos uma vegetação particular, inclusive muito associado a fatores climáticos, né? Uma temperatura, um tipo de solo, uma quantidade de umidade, né? Tudo isso fazendo com que, naquela determinada região, eu venha observar, por exemplo, determinadas características vegetais, né? Bem como animais também, mas aqui não é o caso, né? Bem, nós temos no Brasil 6 biomas, né? Nós temos literalmente a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e os Pampas, né? Então, eu tenho aqui, ó, 6 biomas. Cada um, na hora que eu falo com vocês floresta amazônica, tem certeza que vem à mente algo aí para vocês, né? Na hora que eu falo Pantanal, né? Por que disso? Porque cada uma dessas áreas, associada às suas características animais, eu tenho espécies vegetais que são bastante características, que são bastante específicas. Por quê? Por tudo que a gente falou aqui hoje. Lembra na hora que eu apresentei a vocês, na hora que a gente falou das características da célula vegetal e na hora que a gente falou da característica de adaptação das plantas? As plantas precisam se adaptar a diferentes condições. Já que, se a gente imaginar um país, né, com uma dimensão continental como é o Brasil, né, onde nós temos, assim, uma vasta área territorial, onde nós temos diferentes, né? A gente tem até fuso horário diferente, nós temos ali características de umidade bastante diferenciada. Quando aqui nós estamos no verão, existe o inverno amazônico, né? Muito característico. Então, ou seja, nós temos uma diversidade de características climáticas muito particulares. Consequentemente, a vegetação ela se adapta a essa diversidade. Então, isso que é clássico, né? Por isso que nós tratamos aqui também falando sobre os biomas, porque a gente não tem como, por exemplo, na hora que eu falo do cerrado, onde vem para vocês aquela imagem de um ambiente mais um local, né, onde você observa uma variação entre ali as plantas, o caule, né, com uma casca mais porosa, né? Na hora que você fala da caatinga, enfim, tem toda uma diversidade quando a gente observa todo um conjunto, né, que é muito particular, tá? E que nós vamos ter a oportunidade de ver e falar ao longo, tá? Existem algumas terminologias que nós utilizamos para determinadas plantas. Por exemplo, estas que não encontram diretamente no solo, são as epífitas, né? São plantas que, na verdade, vão obter seus nutrientes, vão obter a água necessária para o seu desenvolvimento, não mais em contato com o solo, não enraizadas ao solo, tá? Então, esses tipos de plantas nós denominamos de epífitas. Então, são conceitos aqui que a gente coloca para vocês. Elas são tipo parasita ou não? Não necessariamente, tá? Por exemplo, essas daqui são bromélias e que elas não conferem necessariamente malefício à planta, tá? No caso das parasitas,
elas vão também, elas possam ser consideradas epífitas, porque elas não vão obter os nutrientes do solo, mas o termo parasita significa que ela obrigatoriamente seja agressiva à planta hospedeira, tá? Ou seja, uma parasita ela é epífita, mas nem toda epífita é um parasita, tá? Igual aqui no caso específico, ela não necessariamente traz malefícios para a planta que ela esteja seja hospedeira, né? Esteja ali presente e se desenvolvendo, tá? Ah, mas será que ela não causa malefício? Várias espécies não causam malefícios, tá? Elas possam não trazer prejuízos ao desenvolvimento. Aqui no caso da planta hospedeira, e não trazer nem benefício nem malefício, né? Então, por isso que a gente não pode generalizar que necessariamente toda epífita seja uma parasita, tá? Uma planta parasita, tá? Bem, e aqui nós temos muito disso, né? Se a gente observar, por exemplo, em matas fechadas, em características de, por exemplo, na floresta amazônica, temos muito específicas em relação a isso, inclusive porque é uma região úmida e que aqui, no caso, essas plantas, elas têm processos de adaptação, né, que aproveitam, que tem aqui, inclusive, reservas, aqui locais onde tem ali o acúmulo de água, né, consegue ficar imbicadas as folhas. Tem toda uma característica também que estende, que ultrapassa o que a gente fala de vegetação, às vezes também possa favorecer, né, a presença, no caso aí específico, favorecer a presença de determinados insetos, tá? Como assim, né? Porque eles desenvolvem nesses ambientes que vão ficar embicados por água e conseguem ter ali pequenos microambientes para o desenvolvimento, para a deposição dos ovos, seu desenvolvimento. Então é interessante quando a gente observa isso, né? Todo esse aspecto ecológico, porque aí a gente observa a associação da vegetação em relação a demais seres vivos também, né? Então, é interessante nisso, promove, amplia ainda mais a diversidade, no caso, na presença desse tipo de planta, porque aproveita-se, inclusive, um nicho, né? A maioria... Pode falar, Daniel? Poderia voltar ao slide rapidinho? Posso. Porque eu não entendi direito, por exemplo, nessa foto. A água eu até consigo imaginar como ela pode conseguir, pela chuva, por exemplo. Mas e os sais minerais, por exemplo? Ela possa aproveitar desse próprio ambiente aqui, ó, que é um microambiente. Tá vendo que aqui, ó, você tem todo um microambiente, inclusive com presença Caiu. de fungos que se instalam aqui sobre essa vegetação. Não significa que necessariamente vai causar malefício à planta, mas nós temos aqui uma grande diversidade de espécies vegetais que darão suporte e condições e nutrientes para a planta se desenvolver. Ok, Daniel? Ok. Tá? Agora, tem também algumas espécies, Daniel, que possam também aproveitar da espécie hospedeira e aí ser chamada de espécie parasita, tá? Mas nesse microambiente aqui, ó, é um microambiente muito rico, tá? Em que você tem aqui um substrato, que existe um substrato. Ela começa a se desenvolver e tem aqui uma presença mesmo de vegetação diversificada, de nutrientes que possam ser aproveitados por essa planta, tá? Então é um microambiente aqui. E que ela consegue ter desse substrato a reserva energética, os nutrientes necessários para ela se desenvolver.
Logicamente, quando é mais fácil a gente imaginar isso a partir do solo, né? Quando a gente tem aqui em termos da imagem do solo, e que é realmente a grande maioria das plantas, é assim que elas aproveitam desse ambiente do solo, porque eu tenho ali uma diversidade muito grande, né? É mais fácil manter esse ambiente com retenção de água, de minerais, né? De nutrientes para um bom desenvolvimento da planta. Tanto é, e pegando isso, o gancho, juntamente com as perguntas que vocês fizeram anteriormente, aqui, ó, no caso específico das epífitas, elas não conseguem, obviamente, a gente não tem aqui uma vegetação de grande porte, né? Elas não conseguem, elas têm uma limitação no seu desenvolvimento. Agora, aqui das plantas de grande porte, elas obtêm o seu desenvolvimento a partir do solo. Por quê? Porque ali tem uma oferta muito maior de nutrientes, logicamente, né, levando-se em consideração, quanto mais um solo equilibrado, um ambiente equilibrado, melhor né? Porque a gente também sabe que existem solos absolutamente pouco férteis, né? Bem, inclusive naturalmente pouco férteis. Daqui a pouco eu vou até chamar a atenção disso para vocês. Mas o fato é que a partir do momento que eu tenho que no solo essa oferta de nutrientes que é muito mais amplo, eu terei aqui o desenvolvimento de uma vegetação mais arbustiva, de maior porte, porque ela, quanto mais oferta, obviamente, melhor o desenvolvimento, tá? E isso que eu estava chamando a atenção, que é fato que o solo, né, ali, ele facilita, até foi justamente a pergunta do Daniel, nossa, fica até difícil para mim imaginar aqui como que ele obtém nutrientes. Então, existe ali um microambiente, onde ele tem os nutrientes, né, mas em contrapartida, o seu desenvolvimento é limitado. Agora, no solo, eu tenho uma possibilidade muito maior. Agora, a gente também tem que observar o seguinte: nem todo solo vai ter riqueza de minerais. Nem todo solo consegue reter tão bem a água. Existem características ali que podem diferir, né? E que diferem de fato. Isso também tem a ver até mesmo com a própria manutenção e com o próprio equilíbrio. De repente, eu estou numa área que naturalmente o solo é muito fértil, mas que principalmente pela ação humana possa ser, né, que interfere na característica daquele solo, empobrecendo aquele solo, tá? Bem, então isso é uma característica importante, a gente sabe que isso acontece. Só para vocês terem uma ideia, existe, né, quando a gente tem essa análise do solo, a gente tem a quantidade de mineral, que é muito grande, a gente tem uma grande quantidade de matéria orgânica que vem ali por organismos, né, que estão no solo, que defecam, né, animais que defecam o solo, que tem ali matéria orgânica, temos grande proporção de água, né? Além, obviamente, de gases. Tudo isso interfere, tudo isso faz parte dessa composição do solo. Bem, e aí nós sabemos e a gente observa, né, que essa química ela possa se tornar variável em determinado local, muito em função se de repente, né, o homem começa a desmatar. A gente sabe que o desmatamento promove erosão. O que a erosão tem a ver com o solo? Ela promove a lavada, né? Ela faz com que haja, inclusive, que possa lavar nutrientes do solo, né? Porque o que ajuda muito a fixação de tudo isso que a gente está falando, desses nutrientes, desses minerais no solo, a presença das plantas enraiza e mantém aquele ambiente, né, com esse potencial do qual nós estamos falando. A partir do momento que a gente intervém nisso, né, principalmente a partir da alteração da vegetação, isso a gente prejudica. Também tem a característica dos, por exemplo, agrotóxicos, né? Quando se joga muito agrotóxico naquele solo, quando você, porventura, não faz rodízio, é até interessante, né? Em áreas
onde tem plantação, onde tem ali, né, o desenvolvimento de determinadas plantas para o cultivo, é interessante que haja rodízios, né? Então, tudo isso possa interferir, né? E é importante para a gente destacar isso, porque interfere na característica e na qualidade do solo, tá? Uma coisa interessante, que na hora que a gente fala de característica do solo, sempre me remete, por exemplo, Mata Atlântica, né? A floresta amazônica. Floresta amazônica, a gente sabe, né, a grandiosidade dela, da importância dela, e sempre quando a gente fala da Mata Atlântica, vem à mente da gente determinada imagem, muito ali atribuído pela própria mídia, daquela situação toda. Bem, mas a gente tem que falar que a Mata Atlântica, ela possui um solo que não é muito fértil. Mas como, Luciene, é a mata onde tem a maior diversidade, ela ocupa 40% do território nacional, grande diversidade de nossas plantas e nossos animais está lá, como que ela não é um solo rico? Por que eu estou falando disso? Oi, pode falar? Amazônia não, porque a Mata Atlântica é menor, né? Você está falando cada Perdão, serrapilheira. Floresta Amazônica, boa, obrigada. Serrapilheira. Floresta Amazônica. Toda hora eu estou trocando uma pela outra, né? Mata Atlântica também é o nosso segundo bioma, tá? Em diversidade. Mas é justamente isso, a Floresta Amazônica que é o primeiro. E que aí a Floresta Amazônica, né? Que é um local onde o solo não é muito rico. Parece ser contraditório, né? Mas por que, inclusive, que eu tô falando aqui? Obrigada, viu, Gabriel? Obrigada, corrija. E é isso mesmo. Sempre penso numa, falo noutra. Nesse contexto, o que é importante? Essa folha, essa matéria orgânica que se mantém, né? Afinal de contas, é uma mata gigantesca, com grande presença ali de árvores, de uma vegetação que cai, que mantém-se sobre o solo e forma isso que a gente denomina de serrapilheira, tá? Essa serrapilheira aqui, ela é ela que dá essa garantia, é ela que enriquece o solo. Porque se a gente for analisar só a característica do solo em si, ele não seria tão fértil, né? Essa serrapilheira, ela acumula sobre o solo. E ali, na decomposição dessa matéria orgânica, ela enriquece. Então, é muito interessante isso. Por quê? Porque se a gente imaginar que na floresta amazônica, com o desmatamento, né, que a gente tem observado, que está aí na mídia, enfim, que a gente acompanha, a partir do momento que tem um desmatamento, eu vou diminuir, logicamente, naquela área, a deposição de folhas sobre o solo. E aí, né, dificultando sobremaneira o desenvolvimento, a recuperação. Então, é interessante a gente verificar isso. Isso acaba sendo um fator dificultador, né? Porque a gente precisa de se observar e manter, qualquer que seja, né? Em termos de mata, sempre respeitar a natureza e mantê-la no seu melhor, o equilíbrio máximo possível, né? Um equilíbrio de desenvolvimento. Porque assim, as dificuldades que porventura existem, elas serão superadas pela natureza. A partir do momento que tem a ação humana, muitas das vezes devastadora, né, vai interferir nesse equilíbrio de uma maneira, às vezes, mais desastrosa do que simplesmente aquilo inicial, mas que a gente possa comprometer também a recuperação, né? Então, só aqui para literalmente focalizar. Floresta amazônica, 40% território nacional, o local, né, de maior biodiversidade, tá? Bem, isso é importante. Na hora que eu falei Mata Atlântica, me desculpem, Mata Atlântica é o segundo bioma, né, em diversidade. Mas, infelizmente, a Mata Atlântica está hoje só com 7% da sua mata original.
o que é muito triste, né? Porque é um dos biomas que mais sofreram ação humana e que, consequentemente, interferiu demais, né, sobre as espécies, animais e vegetais. Tanto é que é o local, o bioma brasileiro, que apresenta uma maior quantidade de espécies animais e vegetais na lista de extinção, tá bom? Então, isso para a gente é interessante. Por quê? Porque quem já viu ajuda a reforçar, porque faz parte, né? A gente não está falando disso aleatória, porque faz parte. E de outra maneira também, quem for fazer a disciplina, né, biogeografia, depois vai entender ainda, que a gente tem a oportunidade de falar, inclusive, aí sim, entram números, entram espécies, entram animais, né? Então a gente compõe tudo isso para a gente poder perceber a diversidade, né, a grandiosidade que é aqui no nosso país, tá? No caso específico, a gente também sabe que toda essa riqueza de solo tem muito a ver com os micro-organismos presentes nele, né? Esses micro-organismos possam, inclusive, beneficiar o solo, né? Como, por exemplo, bactérias, algumas específicas, né? Elas possam colaborar porque elas possam interferir diretamente nas raízes das plantas, tá? Favorecendo o desenvolvimento, colaborando com a decomposição, né? Afinal de contas, a partir do momento que eu tenho a decomposição ali da matéria orgânica no solo, consequentemente, eu estou enriquecendo aquele solo, gerando ali mais nutrientes e possibilitando um maior desenvolvimento vegetal ali, tá? Então, é cíclico. Quando a gente preserva bem, né, ali todos os princípios, todo aquele ambiente, é uma cadeia de generosidade, né? Onde eu mantenho o solo, onde eu mantenho micro-organismos, consigo ter maior retenção de água, consigo ter o maior acúmulo de nutrientes, vou, né, a partir disso, gerar condições para que a vegetação possa se desenvolver, né? Se desenvolver em sua plenitude, quanto podendo alcançar, né, o seu desenvolvimento mais rápido, de uma maneira mais eficiente. E aí, para compor, logicamente, um local onde eu tenho vegetação em que acaba servindo de alimento, acaba servindo de abrigo, né? A morada de vários animais. Então, aí a gente está aí salvando todo um ecossistema, né? Mas por isso que a biologia, a gente não tem como aqui deixar de citar, a gente tem uma preservação geral. E da mesma forma que é muito importante, a partir do momento que a gente, porventura, né, deixa que algum lado, né, não seja cuidado, eu acabo gerando prejuízos a todas essas esferas e, consequentemente, tendo prejuízo no desenvolvimento daquele local, no desenvolvimento daquela mata, né? Bem, uma coisa que eu queria falar aqui com vocês, não deixar, daqui a pouco vocês começam a se despedir de mim, eu já falei, né? Mas vou deixar esse slide como nosso ponto de corte para a semana que vem. Mas vamos fazer o seguinte, conforme o nosso cronograma, eu lembro vocês mais uma vez que semana que vem vou aplicar uma atividade valendo 300 pontos. Nós podemos já até combinar, eu vou aplicar a atividade nesse último horário, tá bom? Ou seja, depois do intervalo. Porque assim, a nossa entrada sempre existem gente que tem dificuldade, está vindo do trabalho, tá? E a gente já padroniza. Vou aplicar a partir do segundo horário. E aí, para também não ter problema, todo mundo se organizar, tá? Vou fazer uma atividade vinculando assuntos vistos até aqui. É super simples, tranquilo. Vou fazer de acordo com o que a gente fez de teste aqui hoje, tá? Porque assim, acho que é fácil, é dinâmico, tá ali inserido, vocês já fazem, eu já recebo, tá bom? Bem, lembrar vocês, para não deixar, né? Tem as práticas que já foi postulado para vocês poderem realizar,
né, para nossa disciplina. Então, não deixem de verificar aí, de fazer a distribuição, né, ali das equipes, que é um trabalho em equipe, enfim, não deixem para a última hora, até mesmo porque eu acho que semana passada nem todos necessariamente estavam aqui. Então, quem chegou hoje, né, não deixe de atentar, de ver se já tem grupo, né? Às vezes até tem, porque já está ali inserido na turma, os meninos sempre já contam, já estão com vocês. Mas só para não deixar para a última hora, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então tá. Então quero desejar a vocês uma boa noite, tá? Beijão para vocês, Sara, Daniel, Rafaela, Gabriel, Vitor, Letícia, Ju. Ju, melhorou? Tá 100%? Mais ou menos, não tô melhorando. Sério? Nossa, melhora, Ju. Felipe, Lara, Mariana Cassorino, a Mariana França, o Pedro e o Daniel. Fiquem com Deus. Um beijão, tá? A gente se vê quarta-feira, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. A gente se Boa vê na noite. quarta, né? Beijão para vocês. Fiquem com Isso, Deus. quarta. Bom descanso. Tchau. Boa noite. Amanhã também, Lara? Então, vejamos. Então, até Amanhã? amanhã. Não, quem é que falou até amanhã? Não entendi. Tem alguém que falou até amanhã. Eu falei boa noite. Ah, tá. Então, tá. Então, quem faz Biomol, amanhã estamos aí, firme e forte, se Deus quiser. Beijão para vocês e bom descanso. Ô, Lu, Diga, Pedro. só uma dúvida aqui que eu fiquei aqui em relação Pode àquelas falar. epífitas que você chegou a Epífitas. falar. Aham. Uhum. Como que seria a germinação delas? Seria por semente ou fragmentação mesmo? Muitas ali por brotamento. Ah, Tá? Isso depende muito também de espécie, Pedro. A gente não pode necessariamente generalizar, né? entendi. Ali, então a gente tem diversidade, mas ela é variado em função disso, né? Até pelo próprio local que ela esteja, que ela tá ali, acaba tendo limitação. Mas a partir do momento que ela consegue ramificar, né? Muitas conseguem ramificar e dar origem a indivíduos que venham ser, inclusive, completamente independentes, mas a partir de ramificação, por exemplo. Entendi. Tá? Depende muito da espécie, mas aquelas específicas, principalmente a ramificação. Entendi. Tá bom? Ok, obrigado, viu? Tchau, Pedro. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.